quando foi porque você está falando do feminino, né? Queria saber quando que foi que o homem começou a dominar, né? Porque a mulher, ela era considerada como uma deusa, né? Porque na época que eles eram meio, a gente era meio, o ser humano era mais animal do que a mulher menstruava uma vez só por ano, porque ela estava sempre grávida. Bom, o que consta foi nessa questão tribal, né? Que deixou de ser uma tribo, passou a ser uma cultura familiar, e por ser uma cultura familiar, passou o homem a dominar esse lugar, porque não sabia de quem estava sendo gerado aquele filho, e quem tinha que cuidar era ele. Então, vamos trancar a mulherada, tudo dentro de casa. Que eu estou falando que não tem nada diferente de um bando de leoa, de leão, que faz isso. Ele domina, fala, não entra outro macho aqui, você fica aqui. Se você sair, você está banida da história. Quando isso começou a ser revertido, né, que essa é a grande sacada da história, né? Isso começou a ser revertido com o anticoncepcional e com os testes de DNA. Aí que foi começar a reverter as coisas. Nós estamos falando do final dos anos 50, começo dos anos 60. Então, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, teve uma grande revolução tecnológica, a gente já estava entrando. Se você olhar os registros do que traz Chico Xavier e outros grandes sábios da humanidade sobre essa questão da transição planetária, ela começa por volta de 1950, pós-guerra, né? É uma transição que ela é extensa, nós estamos ainda nela, né? Isso vai ainda um tempo. Da era de peixe para a era de aquário, que é essa era tecnológica. O fato é que, em um determinado momento, pós-guerra, e essa questão toda da tecnologia, as mulheres começaram a ter mais ferramenta, mais instrumento para dizer, deixa eu dizer uma coisa, não precisamos mais estar nesse lugar. Nós podemos começar a assumir, né? E isso bate com o macrociclo da Lua. Isso é muito legal de se ver, né? Nas previsões astrológicas de 2021, eu falei bastante sobre ciclos, nós vamos retomar isso nas previsões agora de 2022, vai ser final de novembro. Mas é muito interessante, porque cada macrociclo são 36 anos. E o macrociclo, nós estamos no macrociclo de Saturno. O anterior foi o macrociclo do Sol, que foi de 16 a 81, ou melhor, de 81 a 16, né? 1981 a 16. Foi o macrociclo do Sol, ciclo do poder, né? Conectado ao sexto pilar do 12 em 12, quem é 12 em 12, que tem a ver com a questão do poder. E o macrociclo anterior foi o da Lua, que foi de 45 a 81, por volta desse período. Foi quando o homem chegou à Lua, né? Por exemplo. Agora, qual foi o macrociclo anterior? Foi o macrociclo de Marte. Qual a energia de Marte, né? É a energia da guerra, energia da iniciativa, da guerra. Ele é regente de Áries, etc. E esse macrociclo de 36 anos pega as duas guerras mundiais, para vocês terem noção, né? Fato, contra fato não há argumentos. Simples assim. Então, por que eu estou trazendo a questão do macrociclo? Porque essa mudança que eu estou dizendo de história tecnológica, ela se dá com o macrociclo da Lua, que é fundamento, que é a energia feminina, que no mapa astrológico está ligado ao feminino, está ligado às nossas raízes maternas, está ligado ao feminino não da mulher, o feminino, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Começa-se um movimento transitório de resgate desse feminino, de uma liberdade que vai culminar onde? No movimento hippie. Esse é o lugar, 1970, o movimento hippie, de liberdade, sexo, droga e rock and roll. Uau, vamos fazer o que a gente quer. E você note que isso está conectado com o pós-guerra, em que as pessoas ficaram lá, entendeu? 5 anos, penando. Então, os filhos da guerra são os pais dos hippies, que deram liberdade.
pós-guerra, porque se sentiram castrados de uma época de Marte, né? Estou falando da minha mãe, da minha própria mãe, né? Aí, minha mãe é de 33, minha mãe viveu, ela é da era de Marte, do macrociclo de Marte, viveu toda essa transição, foi ter filho em 58, primeiro filho dela em 58, eu sou de 68, então pegou toda essa transição que eu estou dizendo para vocês. Só que nós não somos animal, né? Ser humano é ser humano. Essa coisa, nós ficamos nesse lugar 4 séculos, 5 séculos, né?